Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queremos iniciar esta semana com a mesma reflexão que Jesus realizou para nós ontem, quando nos perguntou por que ainda não temos fé. Por que ainda não temos fé? É uma pergunta dura de Jesus, porque diante dos medos nós nos entregamos, nos paralisamos e assim deixamos de seguir o nosso caminho com Jesus, que está sempre conosco. É preciso que tenhamos fé, que tenhamos confiança. Foi o Evangelho que ouvimos ontem. Então, iniciemos a semana com esta perspectiva: fé, confiança, esperança, sem medos. O medo paralisa a nossa vida. E diante do medo, nós precisamos permitir que a esperança se renove em nossos corações. Vejam, hoje nós celebramos a memória de São Luís Gonzaga. Luís nasceu na Itália em 1568 e lá faleceu em 1591. Renunciou à vida de nobreza dos Gonzagas e a toda a glória do mundo, para ingressar na Ordem Companhia de Jesus, os jesuítas. Foi noviço exemplar e dedicou-se intensamente ao estudo, à oração e à caridade. Rezemos hoje e peçamos de modo especial por todos os jovens, sobretudo àqueles que estão inteiramente a serviço do Reino. E por todos os jovens que estão neste mundo, em seus trabalhos, realizando suas funções, para que sejam abençoados por nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este curto evangelho que nós acabamos de ouvir traz para nós diversos aconselhamentos. Todos giram em torno do julgamento. Julgar. Nós já ouvimos inúmeras vezes que não devemos julgar as pessoas, que não nos cabe o julgamento, que o julgamento deve ficar para Deus, para nosso Senhor. Diversas são as razões pelas quais não podemos julgar. A primeira, e creio que seja a mais importante das razões,
é que em nosso julgamento sempre falta um critério de extrema importância e que nosso Deus tem no coração esse critério, que se chama misericórdia. Cada vez que julgamos alguém, nos esquecemos de ser misericordiosos. Ao contrário, Deus, para nos julgar, colocará à frente sempre a misericórdia. Por isso, o nosso julgamento se torna pequeno, empobrecido, sem valores, porque nós julgamos somente pela tendência de falar mal ou de destruir a vida das pessoas. Que Deus nos guarde disto, que não nos permita falar mal e que tire de nós esta tendência de falar mal do próximo e de julgar. Mas como dizia esse evangelho tão curtinho, traz inúmeros aconselhamentos. O primeiro, não julgar para não ser julgado. Olha aqui. Se você não quer ser julgado, então também não deve julgar. E nós somos muito bons em julgar as pessoas, as atitudes, as decisões, a forma de ser, a forma de se comportar. Apontamos dedos. Aqui está um grande erro. Não podemos julgar. E Jesus completa: pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medires. Aqui está o segundo ponto deste evangelho tão importante. Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Então, se nós julgamos as pessoas sem usar o critério do julgamento, o critério da misericórdia, nós também seremos julgados da mesma forma, com a mesma medida. Com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, primeiro, não devemos julgar, porque seremos também julgados. Nós temos que usar de misericórdia, porque senão não será usado de misericórdia para conosco. Então vejam como é importante isto. E terceiro, é preciso que nos olhemos no espelho antes de julgar. Olhe para si mesmo. Que o espelho reflita aquilo que você é, fisicamente, por fora, mas olhe mais profundamente e veja quem você é. De que forma vive, para poder apontar os dedos aos outros e para julgar os outros. Nos vai dizer Jesus: como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Nos chama de hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha só. É muito importante ouvir isto. Nós vivemos hoje num mundo de julgamentos e nós estamos dentro deste esquema, dentro desta dinâmica, dentro desta logística onde a gente julga, onde a gente é julgado, onde a gente fala mal aqui, outro fala mal ali. Precisaríamos pôr um fim nisto, e viver verdadeiramente conforme o Senhor quer que vivamos, em paz, respeitando uns aos outros, vivendo como Ele quer que vivamos. Não podemos apontar o erro do outro. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para nós, está vendo? A nossa mão nos ensina isto. Quando eu aponto um dedo para alguém, lembra, tem 3 sendo apontados para mim. Então não posso julgar de forma alguma. Eu tenho que olhar para mim, olhar para dentro de mim para ver as minhas maneiras, os meus comportamentos, para modificar aquilo que está errado em mim
e não querer modificar o que está errado no outro. Vamos permitir que esta palavra crie raízes em nossas vidas e nos afastemos disto, buscando sempre a beleza do amor, a beleza da fraternidade, a beleza da caridade, e deixemos tudo isto de lado, porque nada nos acrescenta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.